Muito bem, para esse exercício, a gente vai trabalhar com perspectiva de um ponto de fuga, né? Como você deve fazer o exercício? Você vai imaginar, vamos imaginar aqui a sua página do seu sketchbook. Então você vai criar pequenas thumbnails. Você pode fazer 2 colunas com 4 thumbnails. 4 a 5, tá? 4 é um bom número, mas às vezes você pode fazer 5 também, sem problemas. Né? Você faz os 2 lados isso vai ser a sua estrutura de página, ok? Como que vai consistir o exercício? Em cada thumbnail dessa, vamos simular então aqui uma thumbnail. Você vai ter a sua thumbnail lá. Nós vamos criar caixas com um ponto de fuga. Por que esse exercício é importante? Ele é fundamental para que você comece a desenvolver o seu senso de profundidade e perspectiva, né, bem como tridimensionalidade. Mas eu acho que a maior parte da importância desse exercício está no seu desenvolvimento do senso de fuga, né, do senso de linhas indo para a fuga. Okay? Então esse exercício ele vai ser da seguinte maneira: você vai traçar a linha do horizonte. Essa linha do horizonte você pode colocar ela de qualquer altura, seja em cima, seja embaixo, e um ponto de fuga, apenas um. Esse ponto ele pode ser central ou pode ser para o lado também, para o lado direito ou para o lado esquerdo. Mas é importante observar que na vida real um ponto de fuga ele não acontece necessariamente se ele estiver na diagonal, assim, sabe? Se estiver para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima. O que acontece é que se ele sai, né, para a lateral, você cria um segundo ponto, e aí você entra em 2 pontos de fuga. Mas para esse exercício você pode fazer isso, na verdade você deve fazer isso, porque como eu falei, uma das partes mais importantes é você desenvolver o seu senso de levar as linhas para fugas, né, de guiar a sua estrutura para o horizonte e para a fuga relativa a ela. Então ele é um exercício muito mais para ganhar memória muscular, né, e traquejo durante o seu desenho, o seu estudo. Okay? Então para esse exercício você pode construir a linha do horizonte em cima, você pode construir ela mais embaixo, você pode colocar pontos do lado esquerdo ou pontos do lado direito. Tá? Então como é que a gente vai fazer? Nós vamos criar 7 a 10, de 7 a 10 caixas, né, com um ponto de fuga. Ok? Então vamos começar a fazer aqui. Lembrando que a gente vai tentar pelo menos usar todos os princípios de perspectiva que nós vimos até o momento. Certo? Uma vez que você fez aqui a sua linha do horizonte, marcou, né, o seu ponto de fuga, você vai trazer algumas linhas guias que vão partir da sua fuga em direção ao canvas, dessa maneira que eu estou fazendo aqui. Essas linhas devem ser feitas à mão livre, todas elas, com exceção do horizonte e do seu canvas, que pode ser feito com régua, tá? Mas as linhas de fuga, todas elas devem ser feitas à mão livre, de preferência após ter sido feito, concluído o exercício de aquecimento do dia, ok? Então vamos começar a fazer nossas caixas. Como é um exercício de um ponto de fuga, o que vai acontecer é que todas as linhas horizontais, como essa daqui, e todas as linhas verticais, elas serão retas, tá? Todas elas serão retas. Eu vou tentar também simular exatamente como se estivesse sendo feito na caneta, tá? O exercício deve ser feito na caneta Bic, esferográfica ou qualquer outra marca, ou caneta com tinta nanquim, certo? E não deve ser feito de lápis esse exercício. Se você fizer uma linha errada, não tem problema nenhum, tá? Perceba que eu fiz aqui um erro e isso não compromete o estudo. Na verdade, ele é uma forma de você perceber que fez algo que não está de acordo. Então, visualizar o seu erro é algo fundamental para o estudo. Desenhe sempre através da forma as linhas também, como se você estivesse fazendo caixas de arame, tá? Observe que eu vou utilizar essas minhas guias como base para eu fazer outras linhas. Ó. Essa linha, por exemplo, eu estou usando ela como referência. Estou fazendo ela meio que paralela a essa linha que é um guia. Porém, eu estou usando
eu estou fazendo uma leve convergência, né? Estou apertando levemente essa linha à medida que ela aproxima do ponto de fuga. Mas eu vou usar muito essa linha como base, né? Inclusive às vezes ela vai coincidir, como foi o caso de ter acontecido aqui. Lembrando da importância desse exercício de se fazer sobreposições. Essa linha eu fiz ela errada, ela é um pouco mais aberta. Lembra que a linha tem sempre que ir para a fuga. Ou seja, a fuga, ela vem, passa nessa região. Você pode fazer com a bic, se você ganhar um pouco de prática nela, você pode fazer linhas bem leves com a bic. Tá? Ela permite que você tenha um range bem alto assim, de tom. Né? Então você não precisa ficar achando que porque não é lá você não vai conseguir fazer, né? Na verdade a bic ela dá um range bem bacana para você trabalhar, te dá uma margem de erro, né? Na verdade a gente precisa sempre ter uma margem de erro, tá? A nanquim ela vai te perdoar menos, né? A nanquim ela meio que ela mostra mais os seus erros, né? Então você tem que ter uma linha um pouco mais precisa para trabalhar com ela. Mas ela é muito boa também. Eu sugiro muito que você comece as primeiras semanas do seu estudo utilizando a bic, mas assim que possível você tente trabalhar com a nanquim, né? Então fazer a linha através da forma ali. Fazer mais algumas caixas, fazer uma aqui, vou subir, sempre que eu estou tentando fazer bem leve as minhas caixas, por quê? Porque é um processo criativo, né? Eu estou trabalhando aqui, tentando pensar como eu vou poder explorar bem essas caixas, de forma que eu consiga gerar sobreposições, e os outros princípios de perspectiva que a gente estudou, né, como perspectiva atmosférica e tudo isso. Evitar tangentes também é fundamental para esse exercício. Estou sempre pensando na fuga. Então, às vezes, você vai estar distante assim, do teu guia, da tua linha guia. Você vai ter que se basear muito pela fuga, né? A guia ela vai te ajudar, mas nem sempre ela vai estar presente. Por isso que esse exercício é tão importante, porque ele vai fazer com que você, aos poucos, tenha esse senso muito forte de onde que está a fuga. E a sua linha acaba que vai de forma muito intuitiva para ela. Mesmo que você não tenha uma referência ali de pronta, uma referência pronta para você utilizar, tá? Sempre fazendo o desenho através da forma. Muito importante. Aqui eu gerei uma sobreposição, né? Quase que gerava aqui uma linha sobreposta, né? Mas não aconteceu. Sobreposta no sentido de colidir com essa outra linha. Então, evitar essas linhas aqui é importante durante o estudo. Se você se deparar com uma linha dessa que causa uma tangente, né, que é justamente se eu, por exemplo, se eu quisesse seguir com essa linha e terminar ela aqui, o que iria acontecer é que eu teria uma linha para duas caixas, né? Isso gera uma ambiguidade na leitura, que é uma tangente, né? E não é bom no nosso estudo, ok? Então evitem tangentes. Percebi que essa minha guia está um pouquinho torta e na verdade a fuga ela vai um pouquinho mais aberta. Perceba que à medida que a caixa, né, ela vai se distanciando do centro da nossa imagem, ela passa a ficar mais distorcida, principalmente que a gente está trabalhando com um ponto de fuga, né? Então ela vai saindo um pouco do nosso cone da visão, que vai ficando mais distorcida à medida que ela chega nas bordas assim. Vou fazer mais um aqui na frente. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Vamos tentar fazer mais 3 caixas aqui, que a gente conclui o nosso estudo. Lembrando que você consegue fazer linhas bem leves com a esferográfica, o que vai te dar uma margem de erro bacana, né? Ou seja, se você errar, não tem muita importância, porque você pode facilmente corrigir esse erro. Olha que eu quase gero uma tangente, mas livrou um pouco ali, então vou deixar a linha aí mesmo. Você faz uma marcação que não fica tão boa, depois com o peso de linha você consegue modificar isso facilmente. Foram 2, vamos fazer mais uma do lado de cá. Tem importância essa sua caixa ela não ficar, na verdade, contida dentro do canvas, tá? Na verdade isso é até interessante, que deixa uma composição mais bonita, né? Mais interessante. Então não, você pode fazer tranquilamente caixas como essa aqui, ó, que saem do seu canvas. Fazer um pouquinho mais aberto. Distorce bastante quando ela vai saindo. Acho que vou terminar essa caixa por aqui. Vou subir ela aqui. Ok, temos 10 caixas no nosso canvas. O que nós vamos fazer agora, né, uma vez que você fez o plot dessas caixas aqui, seguindo um ponto de fuga, nós vamos trabalhar um pouco com o peso de linha, né? Então onde que a gente vai usar peso de linha para o nosso exercício? O primeiro lugar onde o peso de linha vai ser interessante de fazer vai ser nas sobreposições. Então nós temos algumas sobreposições aqui, como por exemplo essa daqui. Então vamos pesar um pouco mais a linha nessa região. Vamos que ela sobrepôs, a linha vai contar pra gente quem está mais próximo, né? A linha que encosta no chão você pode dar um pesozinho para ela também, porque ela dá uma sensação, além de sobreposição, o peso de linha pode causar um senso de iluminação, inclusive, da forma. Aqui temos mais uma sobreposição. Não vamos pesar tanto essa aqui de baixo para ela não coincidir com essa, mas vale a pena colocar um pesozinho nela, sem dúvida. Como essa aqui. Aqui no chão, mais uma vez, vamos pesar levemente. Essa daqui eu vou dar um peso nela também, médio, porque ela está fazendo meio que um contraste com o meu fundo da imagem, com o branco, né? E o peso de linha ele é legal também para fazer esse tipo de contraste. Então sempre que tiver assim, ó, meio que sem nada para frente, apenas o canvas, eu vou dar um leve peso. Não vou pesar tanto, mas eu vou dar um leve peso para tornar uma leitura mais interessante. As linhas de dentro não, essas gente eu gosto de deixar elas mais leves mesmo, até para valorizar as que estão mais pesadas, né? Então aqui temos mais uma sobreposição, mais uma para cá, e mais essa aqui de baixo. Eu vou escurecer levemente essas aqui dos Eds, só porque eu acho que ela ficou muito clarinha. Essa aqui também, levemente, apesar dela fazer ali um contraste com o canvas, né? Eu não vou forçar tanto ela não, levemente. Essa aqui eu vou fazer um pouco mais de peso, essa aqui também, só para melhorar a nossa leitura geral, né? Inclusive reforçar linhas que estão corretas, né? Às vezes pode ser que a gente faça uma linha que não ficou tão boa, o peso de linha vai dar essa corrigida assim, né? Melhorar a leitura. E aquela linha que ficou errada, que estava mais fraquinha, ela deixa até de ser vista, né? Ela vai ficar bem escondida assim dentro da composição no final. Eu vou deixar essa linha aqui mais clarinha um pouco, para dar um senso de
perspectiva atmosférica para ela. Aqui a gente tem mais uma sobreposição. Um pouquinho mais forte. E como aqui. E essa aqui também. Essa que sobrepõe eu faço mais forte, as que fazem contraste com o canvas eu faço um pouquinho mais forte, mas eu não deixo ela no mesmo tom que essa, que sobrepôs, tá? Aqui eu vou dar uma leve melhorada, só para deixar a linha um pouco mais clara. Essa aqui eu vou pesar levemente também, por conta do contraste com o canvas. Escureci um pouquinho mais algumas áreas, só para melhorar a leitura mesmo. Então, esse exercício ele deve ser feito como eu fiz aqui, 100% à mão livre. Não há problema ele ficar com essas linhas não tão perfeitas, tá? O propósito aqui é você estar praticando. Isso aqui é um laboratório, tá? Não um portfólio. Então, no laboratório a gente faz o que? A gente experimenta, testa, né, e se aprimora. Okay? Então, essa é a ideia desse estudo aqui. Para finalizá-lo, nós vamos fazer agora, marcar algumas áreas, né, algumas dos planos da caixa, com alguns tons específicos, apenas para poder melhorar a leitura do nosso estudo, certo? Então, eu vou pegar aqui um tom mais claro, de cinza. Você pode usar um marker para fazer isso aqui, né? O marker fica com um resultado bem bacana. Mas caso você não tenha um marker, você pode utilizar tranquilamente lápis de cor, tá? Também funciona. Vou fazer uma camada de baixo para preservar as minhas linhas de construção. Então, vou fazer aqui com um marker um pouco mais, um tom médio assim, né? Mais claro. Eu vou escolher uma lateral ou um plano desse qualquer e vou pintar todos esses planos que forem virados para esse lado, que está esse aqui, com o mesmo tom. Então, se eu pintei esse daqui, esse tom, esse outro aqui também vai ter o mesmo tom. Esse aqui também. Os planos que estão através da forma, esse você não vai mexer, certo? E esse aqui de cima também. Vou fazer aqui esse. Muito bem, eu vou escolher agora um tom levemente mais escuro para pintar os planos virados para mim. Você pode novamente usar um marker com um tom mais escuro. Geralmente 3 marcas para esse exercício é suficiente, não precisa mais que 3 marcas, tá? Você pode deixar um dos planos tranquilamente sem nenhum tom. Inclusive causa uma sensação bem agradável de iluminação quando você faz isso. Então vou fazer esse que está virado para a gente num tom um pouquinho mais escuro, levemente. E todos os outros que estiverem também com a face apontando para o observador. No caso, a gente, né? Esse aqui também cabe. O marker ele vai dar um efeito bem bonito no desenho, né? Um pouco mais que até o lápis de cor. Mas é perfeitamente possível você utilizar o lápis de cor, tá? Mas super indico trabalhar com markers caso você possa. Ele dá um efeito bem bacana e além de desenvolver mais o teu traquejo, né, com a ferramenta de arte tradicional mesmo. Ele deixa um efeito bem bonito assim no seu sketchbook.
Para finalizar, eu vou colocar um tom um pouco mais pro escuro, não preto, tá? Como se fosse um marker mais escuro mesmo, apenas para os planos que estão virados para baixo, só para dar uma separação de planos melhor para a gente. Esse exercício deve ser feito, caso seja feito no digital, da mesma forma que eu estou fazendo com o brush, né, sem nenhum tipo de opacidade. Aliás, ele pode ter opacidade, mas você não pode fazer com a laço, ok? Você pode usar a opacidade tranquilamente, porque você não pode fazer com a ferramenta laço, né? Ele tem que ser feito de fato com pinceladas. E esse é o exercício, né? A ideia dele é esse. Você pode marcar talvez um pouco mais, caso você queira trazer uma leitura após passar o brush, uma leitura melhor. Você pode marcar algumas áreas com um pouco mais agora de peso, uma vez que a gente passou o marker, mas isso aqui é totalmente opcional. Feito isso, o exercício está considerado finalizado, ok? E esse foi o exercício de caixas em um ponto de perspectiva.